Olá, querido povo de Deus, sejam todos muito bem-vindos a esse momento de pregação. Eu convido você que está me assistindo agora a esse momento de um mergulho na palavra de Deus, para que nós possamos crescer em nosso conhecimento e, consequentemente, obedecermos melhor a Deus. Que nós possamos abrir os nossos corações para ouvir a palavra, mergulhar na palavra de Deus. E assim a nossa vida espiritual está mais viva, mais forte para todo bom combate. Meus amados irmãos, antes de eu pregar, eu tenho dito nas últimas pregações que fiz, que nós estamos diante de uma sociedade vazia em uma grande parte, porque as pessoas não conseguem mais parar para ouvir a palavra de Deus. Está tudo muito rápido, as pessoas querem vídeos rápidos, informações rápidas, tudo muito rápido, e muitas das vezes isso faz com que as pessoas não tenham profundidade. Então a primeira coisa que eu peço a você que está me assistindo é: separe esse momento para Deus. Separe esse momento para você ouvir unicamente aquilo que Deus deseja, que chegue até o seu coração agora. Então não tenha pressa de sair desse momento aqui, desse vídeo. É necessário acalmar o seu coração e deixar com que Deus possa falar com você grandiosamente. Amém? Então convido você nesse momento a essa concentração, a esse momento de aprofundamento, tá? Vamos iniciar pelo sinal da Santa Cruz. Livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus, estamos aqui em Tua presença, Pai. Te pedimos em nome de Jesus Cristo e por intercessão de Nossa Senhora, que esse momento de pregação seja para o nosso crescimento espiritual. Dai-nos a graça, Senhor Deus Altíssimo, de mergulharmos em Tua palavra. Afasta para longe toda e qualquer dispersão, todo e qualquer demônio que tenha se levantado contra nós, caia por terra agora. Te pedimos, ó Deus Todo-Poderoso, dai-nos sabedoria para que nós possamos mergulhar na Tua palavra, para que nós possamos experimentar das riquezas espirituais com profundidade, com clareza. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, querido povo de Deus, eu estou com o objetivo de gravar algumas pregações aqui, diversos temas de pregação, para também auxiliar os irmãos aí na caminhada de fé, tantos pregadores que me seguem, tantas pessoas catequistas e etc. Vocês podem pegar que o tema e o conteúdo que eu vou passar aqui e fazer suas anotações, o seu estudo e assim ter uma profundidade aí na sua caminhada. Lógico que isso serve primeiramente para você que está me assistindo, para você se fortalecer e depois para você usar esse material para fortalecer outras pessoas. Eu quero hoje tratar do tema: vosso adversário, o demônio, anda ao redor de vós. Esse tema, ele está sendo retirado aqui da Sagrada Escritura para a nossa reflexão de hoje. Está em 1 Pedro, capítulo de número 5, versículo de número 8 ao 9. Então peço a você, abra sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 5, do versículo 8 ao 9. Pegue a palavra de Deus. É preciso estar com a Sagrada Escritura em nossos estudos, né? Vamos nos aprofundar abrindo a palavra de Deus. Eu tenho motivado muitas pessoas: olha, tenha mais intimidade com a palavra de Deus. E lógico, também não poderia deixar de mencionar o catecismo da Igreja Católica, né? Estou aqui com o meu, sempre por perto, o catecismo e a Sagrada Escritura.
1 Pedro capítulo 5, do versículo 8 ao 9, vai dizer assim: sede sóbrios e vigiai, vosso adversário, o demônio, anda ao redor de vós, como um leão que ruge, buscando a quem devorar. Resisti-lhe fortes na fé. Vós sabeis que os vossos irmãos que estão espalhados pelo mundo sofrem os mesmos padecimentos que vós. Amém? Querido povo de Deus, nesses 2 versículos, há muita coisa aqui a se mencionar nesta pregação. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8 vai dizer: sede sóbrios e vigiai. Que é uma pessoa sóbria, uma pessoa que sabe o que está acontecendo ao seu redor, que sabe perceber onde ela está, o que é que está acontecendo, quais são as presenças que existem, quais são os riscos que existem ali. Ou seja, eu estou atento. A palavra de Deus está dizendo, então, sede sóbrios, ou seja, estejam atentos, estejam acordados, vigiai, seja vigilante, preste atenção. O que falta hoje em muitas pessoas é essa percepção. Onde estou, o que está acontecendo, quais são as presenças que há ao meu redor. Diante disso tudo, o que a Sagrada Escritura está falando para a gente? Olha, você precisa perceber o que está ao seu redor. Você precisa saber o que está acontecendo. Você precisa identificar o que está acontecendo ao seu redor, onde você está, o jeito que você está. Porque se você não perceber, o inimigo vai conseguir acertar você. Imagina um soldado disperso, um soldado que não está percebendo os riscos, não está atento a que lado possa vir o inimigo. Um soldado muito disperso, ele é uma presa fácil para o inimigo abater. Ele é uma presa fácil para o exército inimigo. E assim é na nossa vida espiritual. Por que aqui começa dizendo sede sóbrios e vigiai? Aqui está dizendo que nós precisamos estar atentos a todo momento, porque a batalha espiritual, ela está ao nosso redor a todo momento, e muitas das vezes nós não percebemos. Às vezes o inimigo começa a confundir a gente não percebe que é o inimigo que está agindo. A gente não quer perceber. Veja, quantas e quantas vezes Deus providenciou coisas grandiosas para a sua vida espiritual, para a sua caminhada espiritual. E hoje o inimigo está querendo te confundir. O inimigo está querendo aí te arrastar para enganações, está querendo cegar o seu entendimento, te colocar até mesmo contra as coisas de Deus, contra aquilo que é do Senhor, contra aquilo que é presente de Deus para a sua vida. O inimigo, ele é muito astuto nisso. Ele é muito astuto. Então veja, a Sagrada Escritura está dizendo, sede sóbrios e vigiai, vosso adversário. Quem é esse adversário? É o demônio. Perceba que a Sagrada Escritura, ela está primeiro te conscientizando que o demônio é real. Ele não é uma invenção da imaginação humana. Não, ele é real. E se ele é real, veja, o primeiro entendimento que eu quero que você que está me assistindo tenha: o demônio é real. Ele não é uma imaginação, ele não é uma invenção de alguém para ganhar dinheiro, ele não é uma invenção de um filme, não, ele é real, ele existe. O demônio existe. E os demônios existem. Os anjos decaídos, já diz aqui no Catecismo da Igreja Católica, veja só, no 414, eu gosto de pregar e usar muito o Catecismo da Igreja, porque é importante. Olha o que é que diz aqui no 414. Está dizendo assim, ó: Satanás, ou o diabo, bem como os demais demônios, são anjos decaídos por terem se recusado livremente a servir a Deus e a seu desígnio. Sua opção contra Deus é definitiva.
eles tentam associar o homem à sua revolta contra Deus. Olha o que o catecismo está dizendo, que os demônios são anjos decaídos e eles querem associar os homens em sua revolta contra Deus. Então o demônio é real. Os demônios é uma realidade. Não é uma invenção. Não é para te colocar medo que eu estou falando isso. É uma realidade, é para te conscientizar da realidade. Então veja, primeira coisa, a Sagrada Escritura quer nos conscientizar da existência do demônio. Segunda coisa que é importante, a Sagrada Escritura quer nos deixar claro que o demônio não apenas existe, mas ele se faz presente para nos atacar. Ou seja, ele podia só existir e ficar longe de nós, mas não. A Sagrada Escritura vai dizer que vosso adversário, o demônio, anda ao redor de vós. Ele não apenas existe, mas ele se faz presente para nos atacar. Ele deseja nos devorar. Ele deseja nos atingir. Ele deseja nos arrastar para dentro de sua rebeldia. A rebeldia que ele teve contra Deus, ele quer que você também tenha. Ele quer que eu também tenha. E é por isso que é importante aqui, meus irmãos, eu já mencionar para você, é muito importante a nossa unidade. Eu e você, católico. Eu e você, meu irmão, estarmos unidos. Veja, quando Jesus enviava seus discípulos para a missão, o que é que ele fazia? Ele enviava de 2 em 2. Por quê? Porque ia ter uma hora que um dos dois ia cair. Um dos dois ia dar brecha para o inimigo. Aí o outro ia ter que vir em seu auxílio daquele irmão. Ia ter que ajudar o outro. É importante a nossa unidade para vencermos o diabo, para vencermos os demônios, porque eles estão ao nosso redor em busca de nos atacar, de acabar com nossa vida espiritual, de nos colocar uns contra os outros, de quebrar em nós a intimidade com Deus, a correspondência ao chamado de Deus. Então há uma batalha. Veja, a palavra está conscientizando cada um de nós que o demônio é real e ele não apenas existe, ele se faz presente para nos atacar. Ele anda ao nosso redor. E por que a Sagrada Escritura está dizendo que ele anda ao nosso redor? Porque o diabo ele é covarde. Por que é ao nosso redor? Porque ele quer esperar o momento da tua dispersão, ou seja, ele quer te atacar pelas costas, ele quer te apunhalar pelas costas, ele quer te distrair com um pecado prazeroso, com alguma coisa prazerosa, quando na tua dispersão ele vem e te ataca, ele te cega, ele te atinge. É isso que ele quer fazer. Por isso que a Bíblia diz que ele fica ao nosso redor. Imagina só, você ser um soldado, você está numa guerra, certo? Aí imagina que você está lá no campo de concentração, você está aqui com sua arma em punho, e você está aqui olhando de frente. Aí o inimigo, você acha que o inimigo vai vir na sua frente, na tua reta? Não. O que é que ele vai fazer? Ele vai ficar, rondando para perceber por onde ele consegue te atacar pela tua dispersão, pela tua fraqueza. Por onde ele pode te atacar covardemente. É por isso que a Sagrada Escritura faz questão de dizer que ele anda ao redor de vós como um leão. Fica ali, para te atacar. Cuidado. Cuidado com as suas costas, cuidado com suas laterais, cuidado com cima, embaixo, em todas as direções. Por isso que sejam atentos, estejam vigilantes, porque a gente precisa perceber. Se eu estou na fila de um banco, pode ser que o demônio esteja ali dentro, rondando, para me atacar de algum jeito. Se eu estou num lazer, se eu estou até mesmo dentro da igreja, isso pode acontecer, essa investida de Satanás, ou seja, ele existe e se faz presente para nos atacar. Ele vai em busca da presa. Olha só o que diz: anda ao redor de vós como leão que ruge,
buscando a quem devorar. Por que existe essa palavra devorar? Quando você vê escuta essa palavra, o que é que você pensa? Qual é o significado de devorar? Imagina aí uma pizza, né? Eu devorei uma pizza. O que é isso? Eu coloquei tudo para dentro. Eu comi com velocidade, por exemplo, com muito desejo. Isso é devorar. Eu devorei aquele hambúrguer, ou seja, eu comi com toda intensidade, matando o desejo que eu estava tendo de devorá-lo. Assim é o diabo conosco. Ele deseja nos devorar, ou seja, pegar todo o seu ser e engolir ele. Puxar você para o inferno. Puxar você para a condenação eterna. Ele deseja devorar. Ele arde em desejo de nos pegar por completo. Está vendo a seriedade disso? Está vendo o quanto isso vem nos chamar a ter atenção? A sermos vigilantes? A sermos obedientes a Deus? E o que é ser vigilante? É obedecer a Deus, é manter a comunhão com Deus viva. Eu preciso manter a minha comunhão com Deus viva. Isso é ser vigilante na vida espiritual. Isso é realmente estar acordado. Por isso que em outro versículo vai dizer, né? Desperta do que dormes. Ou seja, se eu estiver distraído demais, se eu estiver disperso demais, eu nem vou perceber o demônio me atacar. E às vezes a gente não quer reconhecer isso. Eu faço muitos exames de consciência, meus irmãos, perguntando: Senhor, será que eu estou no caminho errado, Pai? Me dá o discernimento, porque nós precisamos ter essa sinceridade com Deus. Meu Deus, talvez eu estou aqui achando que está tudo certo, mas será mesmo? Depois de tudo que eu vivi, será que é por aqui, Senhor? E Deus vai dando discernimento a gente. Porque está vendo o esforço de estar acordado para a realidade. De estar olhando para a realidade. E às vezes a gente está começando a cair em armadilhas que a gente nem imagina o tanto que são perigosas. Às vezes a gente está despencando em um abismo, achando que estamos voando como águias. Precisamos ter atenção. Precisamos ser atentos. Porque vai surgir perseguições, vai surgir batalhas, vai surgir desentendimentos, vai surgir muita coisa para nos confundir, nos cegar. Por isso que nós precisamos de unidade, meus irmãos. Para uns ajudar os outros, para um perdoar o outro, insistir no outro. Pois a batalha é muito grande ao nosso redor. Veja, é tanto que no versículo 9 vai dizer: resiste-lhe, fortes na fé. Veja, fortes. Aqui não está dizendo assim, forte apenas. Ele está dizendo fortes, no plural. Porque a palavra está dizendo para a gente, para todos nós. Nós temos que estar fortes na fé. Não é só o Daniel que tem que estar forte na fé, é eu e você. Porque quando eu me enfraquecer, você vai me fortalecer. Você vai insistir em ser meu amigo. Você vai insistir em entrar em contato comigo, me mandar uma palavra, me mandar uma pregação, me mandar um áudio de Deus. A batalha está aí, gente, para cada um dentro de sua realidade. O demônio sabe quais são as suas fraquezas, sabe quais são as minhas. Talvez as minhas sejam diferentes das suas, mas que isso não seja motivo para você me rejeitar e não seja motivo para que eu te rejeite por causa da existência de fraquezas. Não, pelo contrário, quando você descobre o pecado, a miséria de alguém, Deus te dá uma missão e não uma pedra. Aprenda isso. Deus te dá uma missão e não uma pedra. É necessário ter esse discernimento. Resistir-lhe fortes na fé. Vós sabeis que vossos irmãos que estão espalhados pelo mundo sofrem os mesmos padecimentos que vós. Não é só você que tem tentação de desistir de tudo. Outras pessoas também têm.
Não é só você que, vez ou outra, peca contra a castidade, vez ou outra se estressa, se desvia, né? Não é só você. Cada pessoa tem sua realidade de luta. É por isso que todos nós temos que nos unir para nos fortalecer. E não nos separarmos, e não nos degladiarmos, brigarmos. Deus está querendo falar contigo, meu irmão, agora. Abra seu coração. Abra seu coração. Eu estou abrindo o meu aqui também, eu estou pregando também. É importante essa pregação para mim. Veja só o que diz aqui em Tiago 4,7. Vamos pegar aqui a palavra de Deus. Em Tiago 4,7, por gentileza. Olha só o que diz aqui. Tiago capítulo 4, versículo 7 vai dizer assim: sede submissos a Deus, resiste ao demônio e ele fugirá para longe de vós. Aqui tem uma observação muito importante. Aqui quando diz assim, ó, sede submissos a Deus, resiste ao demônio e ele fugirá para longe de vós. Primeiro que está dizendo, seja submisso a Deus. Se você quer ter autoridade contra o inimigo, se você quer vencer o inimigo de fato, se você quer realmente ter força para resistir às investidas do demônio, primeiro tem uma condição: ser submisso a Deus. E ser submisso a Deus, muitas das vezes, vai ser bem desafiante, né? Vai ser bem desafiante. Então, eu preciso ser submisso a Deus. O que é que eu preciso fazer, meu Pai? Pegar os 10 mandamentos da lei de Deus, fazer um exame de consciência, pegar os mandamentos da igreja, fazer um exame de consciência, olhar para a minha vida, como é que eu estou me comportando, como é que eu estou me vestindo, falando, agindo, interagindo com pessoas, os lugares que eu estou andando. Aí eu faço aquele exame de consciência, me confesso, volto a ter comunhão com o Senhor, aí sim eu vou resistir ao demônio. Agora veja, se a pessoa não busca ter comunhão com Deus, não busca ter esse exame de consciência, não busca se analisar, o que é que vai acontecer? Ela não vai ter força para vencer o diabo. Porque na verdade, nós não temos força alguma sem Deus. Sem Deus, nós não somos capazes de vencer a batalha contra o inimigo. Eu preciso primeiro ter comunhão com o Senhor. Eu preciso me resolver com Deus primeiro. Senhor, eu quero resolver minha situação contigo. Senhor, eu quero resolver minha situação contigo. Olha, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Tem gente que é realmente usada pelo Espírito Santo. Vocês acreditam que há pouco tempo atrás, uma pessoa do nada me mandou uma mensagem dizendo assim: irmão, eu vou te contar aqui, não leva a mal não, irmão, mas é algo que está vindo no meu coração. E eu acho lindo quando isso acontece, gente, porque aí a gente identifica um amigo de verdade, né? Uma pessoa verdadeira, o amigo verdadeiro, eu gosto de mencionar essa frase, amigo verdadeiro é aquele que te fala a verdade, mesmo sabendo dos riscos, de tu se chatear, de tu chorar, de tu se entristecer, do que aquele que finge ou que mente para te ver sorrir. A pessoa pegou e disse assim: Daniel, cara, veio na minha mente, veio no meu sentimento, cara, que eu tinha que te falar uma coisa. Vai se confessar. A pessoa falou do nada isso. Daniel, eu visualizei no meu íntimo, né? Eu fechava os olhos para rezar por ti, irmão. Aí eu via tu se confessando. Eu disse: poxa, Deus te usou, porque realmente eu estou precisando ir mesmo. Já faz aí um tempinho que eu não fui. E aquilo me tocou, porque foi de verdade. Eu podia ter me chateado, né? Ter dito: ah, cara, que isso, tá louco? Quem é você para dizer para mim me confessar? Vai cuidar da tua vida, né? Mas não, porque foi de Deus mesmo. E como é bom quando a gente encontra pessoas que verdadeiramente se preocupam com a nossa alma.
se preocupa conosco, independente do que a gente tenha feito, independente do que eu tenha feito algo gravíssimo, você também algo extremamente monstruoso, Deus nos dá missões de cuidar um dos outros. Veja, a palavra diz para sermos fortes, juntos, para vencermos o diabo, para vencermos as tentações, para vencermos as batalhas. Aqui está dizendo, sede submissos a Deus, resiste ao demônio e ele fugirá para longe de vocês. Ele vai fugir para longe, ele vai bater em retirada. Então, gente, primeira coisa que eu queria dar aqui como ponto destacado dessa pregação: comunhão com Deus. Isso deve ser inegociável. Ou seja, a minha fé não deve estar para negócios, para trocas, para acordos com as trevas. Entendeu? A minha comunhão com Deus, ela deve ser uma prioridade, acima da minha família, acima do meu financeiro, acima do meu lazer, acima das coisas que eu gosto de fazer aqui na terra, acima de futebol, acima de uma praia, de diversões. A minha comunhão com Deus, ela precisa estar acima de tudo. O meu compromisso com Ele não deve estar para negócios. Tem muitas das ocasiões que a gente tenta negociar a nossa fé. A gente tenta fazer acordo com trevas e às vezes a gente não percebe isso. O orgulho da gente não quer perceber isso. Está na hora de uma reflexão mais aprofundada. E veja, essa reflexão ela deve ser muito voltada para mim mesmo. Porque às vezes eu estou refletindo demais na vida de outras pessoas, enquanto eu estou precisando cuidar da minha vida, para que eu possa dar mais testemunho para o outro se sentir tocado e mudar a vida dele. São Francisco de Assis dizia isso: pregue o evangelho em todo o tempo, se preciso for, use as palavras. Por quê? Porque ele sabia muito bem que a forma de eu viver, o meu comportamento, a minha vivência, ia tocar o outro. A minha experiência com Deus mexe com o outro. Então aqui eu quero deixar nesse ponto destacável: a comunhão com Deus, isso deve ser inegociável. Inegociável. Pare de negociar sua comunhão com Deus. Vou fazer isso aqui, depois eu me confesso. Tem muitas vezes a gente pensa assim, não é verdade? Então está na hora de não negociar mais. Será que eu estou percebendo como é que eu estou agindo? Eu estou negociando? Não, peraí, deixa eu parar e perceber. Qual momento eu estou negociando a minha fé? Em qual momento eu estou ali? Acho que eu estou errando e não estou percebendo que estou errando. O Senhor me dá esclarecimento. Gente, hoje eu passei o dia inteiro estudando e rezando, E eu estou conseguindo fazer isso de segunda a sexta-feira, estudando, rezando, atendendo pessoas. Estou na missão, visitando casas, dando cesta básica, na missão, né? Não estou contando aqui, para mim vai descer, tá? Mas veja, eu sou missionário. Talvez você não tenha o mesmo tempo que eu tenho, porque você vai para o seu trabalho e tudo, mas dá para você ter essa vigilância lá no seu trabalho. Como? Não ali com um livro, lendo e tudo, mas você fazer bem o seu trabalho com amor, se comunicar com as pessoas com amor, com uma linguagem espiritual, um comportamento de uma pessoa de Deus. Agora veja, se nós estamos nos comportando muito parecido com as pessoas que não são da igreja, o que é que a gente está precisando fazer? Mudar, não é verdade? Porque São Bernardo de Claraval disse que para você ser santo, você tem que ser diferente. E às vezes aqui está o desafio. É por isso que muitas das vezes a gente não está vencendo o combate espiritual. Por quê? Porque não queremos estar sendo diferentes como os santos eram. Os santos eram diferentes. As pessoas olhavam para os santos e diziam: tem algo diferente nessa pessoa. Tem algo diferente nessa menina. Se eles fossem muito parecidos com pessoas do mundão, eles não estavam em comunhão com Deus. Porque aquele que está em comunhão com Deus, a luz brilha.
Você sente algo diferente quando você olha para a pessoa, quando você sente que a espiritualidade brota naquele alguém. Então, quer vencer o inimigo? Esteja em comunhão com Deus e que isso seja inegociável. Não fique negociando mais a sua comunhão com Deus. Agora também, não é você pensar que você tem que ser um extraterrestre, né? Tipo, você tem família, você tem sua vida. Vai ter muita coisa que você vai fazer que, lógico, é parecido com todo mundo. Seu trabalho, às vezes um lazer que você está tendo, você vai com sua família para uma pizzaria, de repente toca uma música do mundo lá na pizzaria. Não tem como você pegar um controle e mudar. O dono da pizzaria botou. Você está na mesa ali, conscientiza o teu filho. Ó, filho, tá vendo aqui? Tá tocando essa música não vem de Deus. Conscientiza, se comporta ali. Porque hoje está praticamente inevitável, né? Onde a gente vai, tem mundanismo, numa pizzaria, você entra numa farmácia, comprar um remédio, tá lá tocando músicas imorais. Então, o combate tem crescido, a batalha tem crescido e muita gente não está percebendo tanto. E às vezes pensa que está percebendo e não está. É uma coisa que, olha, está te prejudicando, porque está te afastando de presentes que Deus te deu. Aí a gente tem que ter cuidado, né? Segundo ponto, tudo o que agrada ao diabo deve ser desprezado. Preciso ter conhecimento para realmente descobrir isso. Tudo que agrada o diabo precisa ser desprezado por mim. E para que eu possa entender o que é que agrada o diabo e o que não agrada, eu preciso de conhecimento, né? Eu preciso de formação. Quando eu estive à frente de missões, eu sempre disse para as pessoas: estudem, gente, para vocês terem prudência. Estudem mais, conheçam mais, se aprofundem, porque o conhecimento vai servir para quando você cair, você saber como reagir diante disso. Quando for o teu irmão caindo, o teu irmão desviado, quando você descobrir os piores pecados do teu irmão, você vai saber reagir diante disso. Poxa, eu preciso acolher um cara, eu preciso lutar por aquela pessoa, preciso mandar uma palavra, preciso insistir, preciso rezar mais, não posso excluir aquele alguém. Sempre disse isso para as pessoas. Hoje eu estou aí à frente de outras missões, mas sempre eu vou à frente lá, digo para as pessoas: olha, é preciso conhecimento para a gente poder saber separar o que é luz e o que é trevas. E até quem tem conhecimento pode ser enganado pelo diabo. Teve santos da igreja, santos, que foram enganados pelo diabo. Você sabia disso? Então, até quem tem conhecimento pode em algum momento se desviar, deslizar, cair, errar. Então nós precisamos estar atentos. Existe uma batalha espiritual, existe uma guerra espiritual, e é importante que cada um possa perceber a intensidade da batalha, não perder a sua comunhão com Deus e tentar ao máximo pegar as pessoas que perderam a comunhão com Deus e colocá-las de novo em comunhão com o Senhor. Essa é a nossa missão: amar e servir a Deus. Para que você existe? Amar e servir a Deus. Repete comigo: amar e servir a Deus. No livro Imitação de Cristo, página 72 da edição que li, diz assim: no que o homem mais pecou, será mais severamente punido. Veja, no que o homem mais pecou, será mais severamente punido. Por que eu coloquei essa frase aqui na pregação? Para você entender isso também. Existe o demônio, existe a tentação, e eu preciso me conscientizar que no pecado em que eu caí, mais severamente eu serei punido. Existem castigos específicos no inferno para cada pecado.
Uma pessoa que foi adúltera vai ter castigos específicos para o adúltero. Uma pessoa que vivia falando mal dos outros. Uma pessoa que roubava. Então, entendendo essa realidade de consequência, eu vou vigiar mais. Eu vou estar mais ligado na minha vida espiritual. Amém? Gente, vocês têm ideia? Eu, quando gravo uma pregação como essa, eu escuto ela todinha de novo. Eu fico imaginando, vou imaginar que não é nem o Daniel que eu estou vendo aqui pregando, não. É alguém usado pelo Espírito Santo aqui para me alertar. Sabia? Eu faço a revisão. Porque o ouvido mais próximo da boca do pregador é o dele mesmo, né? Então serve também para mim isso aqui. Márcio Mendes, um pregador da Canção Nova, no livro O Dom do Discernimento dos Espíritos. Eu amo esse livro, gente. Página 48 diz: há riquezas espirituais inesgotáveis a serem conquistadas. Tem tanta coisa linda ainda para a gente experimentar. Tem tanta experiência grandiosa para a gente experimentar, gente. Tem tanta coisa para a gente ainda experimentar juntos. Não somente ali uma experiência pessoal, mas juntos. Juntos. Muita riqueza, há muita riqueza espiritual ainda para a gente experimentar juntos. Muitos. Vai ter ainda muita batalha, vai ter ainda muita coisa, vai ter coisa que eu vou ver nos meus irmãos que eu vou dizer, meu Deus, o cara teve coragem de fazer isso, misericórdia. Mas eu vou rezar por ele, vou insistir nele, Deus está me dando uma missão. Né, irmão? Glória a Deus. Vamos aqui para a palavra, em alguns textos bíblicos que eu separei aqui para vocês. Não tenha pressa não, olha aqui. Marcos 16, do 17 ao 18. Pega aí a palavra em Marcos 16, do 17 ao 18. Vai dizer assim: estes milagres acompanharão os que creem, expulsarão os demônios em meu nome, falarão novas línguas, manusearão serpentes, se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal. Imporão as mãos aos enfermos e eles ficarão curados. Olha só, gente, as promessas que existem para aqueles que creem em Deus. Olha aqui que forte, eu acho isso aqui muito forte. Estes milagres acompanharão os que creem, expulsarão os demônios em meu nome, falarão novas línguas, manusearão serpentes e se beberem algum veneno mortal, que não pega ao pé da letra não, tá? É que se caso você tiver uma experiência ali, né? Aqui, inclusive, teve santo da igreja que viveu isso ao pé da letra, né? Que deram veneno para São Bento e ele não morreu. Ele resistiu por graça de Deus. É uma história assim, eu não sei muito bem da história, mas já me disseram isso. Olha só o que diz: não lhes fará mal, imporão as mãos aos enfermos e eles ficarão curados. Deus quer te usar desse jeito. Você ter autoridade para expulsar os demônios, você ser instrumento de milagres e de prodígios, de conversão. Você dá frutos na caminhada. Que bênção, né? Que bênção. Vamos pegar agora aqui Marcos 13, do 33 ao 36. Vai dizer assim: ficai de sobreaviso, vigiai, porque não sabeis quando será o tempo. Será como um homem que, partindo em viagem, deixa a sua casa e delega sua autoridade aos seus servos, indicando o trabalho de cada um, e manda ao porteiro que vigie. Vigiai, pois, visto que não sabeis quando o Senhor da casa voltará, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo de repente, não vos encontre dormindo. O que vos digo, digo a todos: vigiai. Forte essa palavra, né? Muito forte. Olha só aqui o que diz em Provérbios, agora, Provérbios 13, 6. Provérbios 13, 6. Vai dizer assim:
A justiça protege o que caminha na integridade, mas a maldade arruína o pecador. Veja, eu preciso caminhar com integridade, e aí a justiça vai me proteger. Mas se eu não quero compromisso com Deus, a maldade arruína a nossa vida. E quantas das vezes a gente não foi arruinados em várias épocas de nossa vida, situações que aconteceram, que a gente caiu em fraqueza, que a gente errou. Muitas. Você já, eu já, tantas pessoas. Mas o Senhor nos chama a uma vida nova, né? O Catecismo da Igreja, no número 131, vai nos motivar a acreditar nessa palavra de Deus. Pega aí, Catecismo número 131. Olha o que diz aqui. Olha o poder da palavra, né? Olha o poder. Diz assim, ó. Olha o poder que a palavra de Deus tem. O Catecismo vai falar sobre isso, sobre o poder que a Bíblia tem. Olha, são tão grandes o poder e a eficácia contidos na palavra de Deus, que ela constitui sustentáculo e vigor para a igreja e para seus filhos, firmeza de fé, alimento da alma, pura e perene fonte da vida espiritual. É preciso que os fiéis tenham amplo acesso à Sagrada Escritura. A gente leu Bíblia aqui, gente. A gente leu a palavra de Deus que nos fortaleceu nessa pregação. Acredita nessa palavra. Para finalizar essa pregação, eu cito um ensinamento de São João 23, no Diário da Alma, página 66, está escrito um ensinamento dele. Na cruz está a essência de todas as verdadeiras virtudes. Na cruz está a essência de todas as verdadeiras virtudes. Meu irmão, minha irmã, nesse momento eu digo a você: quer vencer o diabo? Esteja em comunhão com Deus. Ajuda os teus irmãos. Faz obra de caridade. Evangeliza. Faz o bem. E nunca perca o foco da cruz de nosso Senhor, pois foi na cruz que Ele derrotou o inimigo. E todas as vezes que você estiver assim, fraco, triste, pega o crucifixo, faz uma oração, reza um terço da misericórdia, um rosário, busca ao Senhor, e assim a gente vence. Toda a obra do maligno cai por terra e você não é derrotado. Que Deus abençoe sua vida. Eu sou o missionário Daniel Silveira. Peço a você, meu irmão, reze por mim, e eu vou estar rezando por cada um de vocês que assistiram essa pregação. Que Deus abençoe. Até a próxima. Amém. Compartilhe.